Fala, builders! Bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso canal. Hoje eu vou falar um pouco de um método para você conseguir encontrar oportunidades de micro SaaS ou de SaaS que podem te dar a oportunidade de faturar até R$100 mil por mês de MRR. Isso mesmo, R$100 mil por mês de MRR, tá? É um método bem conhecido lá fora. E para quem ficar até o final, eu vou deixar de brinde um guia com um plano de 30 dias para você executar o que eu vou falar aqui nesse vídeo e ao mesmo tempo lançar e validar o seu negócio, tá bom? Então fica até o final com a gente, mas antes, não esqueça de dar um like aí no canal, para ajudar o canal e se inscrever, beleza? Então, bora lá! Bom, o método que eu vou explicar aqui, ele chama Export Button Theory, ou seja, a teoria do botão exportar. Essa é um método baseado um framework do Greg Eisenberg, que é um indie hacker barra empreendedor ou solopreneur lá na gringa, que ele difundiu recentemente não, faz algum tempinho já, mas ele publicou recentemente nas suas redes, e aí eu vou estar explicando como funciona esse método e como você pode aplicar ele para encontrar oportunidades de SaaS dentro do nicho de B2B, onde você pode chegar a faturamentos de até R$100 mil, a depender do mercado ou do nicho que você escolher. Então, basicamente aqui, o que é esse método, né? Como é que ele funciona? Basicamente, cada export de um software, esses softwares grandes, né, como, dá um exemplo aqui, Salesforce, que mais, SAP, softwares grandes, né, ou até outros, qualquer software de gestão financeira, esses softwares têm várias funcionalidades, mas eles atendem uma gama maior de clientes, né, então eles tendem a ser mais generalista, né, ou seja, cada botão export que você vê num software desse, ele é um sinal de oportunidade. Por quê? Porque, basicamente, o que ele está mostrando para a gente? Que ele não está atendendo completamente a necessidade do usuário, ou seja, ele está fazendo que o usuário tenha que fazer tarefas manuais. Ou seja, aí tem um sinal de um gap onde a gente pode aproveitar isso, certo? E como é que a gente consegue identificar isso, né? Para identificar isso, eu vou mostrar aqui um framework de 5 passos, basicamente, bem simples, tá? Então fique atento aí. Primeiro passo, para a gente identificar esses tipos de sinais. Identifique dores recorrentes. Isso aqui pode ser meio óbvio, né? Mas a maioria das pessoas não olham para isso. Para dores recorrentes dentro do software, no workflow, no dia a dia ali do usuário. Então, basicamente, você precisa observar como esses usuários interagem com o software, né? Para detectar essas ineficiências, né? Essas repetições. Alguns exemplos aqui para você começar a olhar com um outro olhar para isso no seu dia a dia. Por exemplo, exportar dados para uma reformatação, por exemplo. Então, ou seja, Salesforce para Excel, ou, sei lá, o Excel para PowerPoint. Cara, isso você tem uma oportunidade de quê? De você fazer uma geração automática de relatórios. Botão de export, onde o cara vai jogar os dados para uma outra camada, para que essa camada ele consiga tratar e transformar no relatório no formato que ele quer. Então já temos uma oportunidade aí. Outra oportunidade, esse copia e cola para o outro, entre ferramentas. Por exemplo, para quem trabalha aí na área de dev, eu tenho o Gira e tenho o Slack para se comunicar. Eu quero pegar um ticket do Gira e jogar no Slack. Então, esse copia e cola de ferramentas aí. Qual que é a oportunidade? Sincronizar o status de maneira automatizada, por exemplo. Outro exemplo aqui, criar o mesmo relatório semanalmente. Pô, quem já nunca passou por isso? Eu tenho que exportar os dados de um lugar para atualizar um dashboard para o relatório semanal da segunda-feira, para mostrar na segunda-feira, para uma reunião, por exemplo, uma reunião começo de semana. Esse é outro exemplo. Então, automatizar essa atualização de relatórios. Mais exemplo aqui, manutenção manual de planilhas. Cara, isso aqui tem de monte, várias organizações possa postar, em qualquer empresa que você trabalha, ou já trabalhou, em algum lugar que você passou por essa situação, onde centrais de planilhas, ou Excel, ou Google Sheets da vida, onde você tem que fazer um controle manual, atualizar manualmente, e isso dá um puto trabalho, está um puta tempo, né, no seu dia a dia, se você colocar ali ao longo da semana, ou dos meses, né. Então, por exemplo, um controle de estoque. Puta, atualizar isso manualmente é um pé no saco. Uma oportunidade aqui é você fazer isso de maneira automática, né, com sistema de inventário inteligentes. Então, tudo isso aqui você consegue automatizar e colocar uma camada de IA em cima, onde você pode agregar muito valor para quem está usando. Beleza. Mas como é que você descobre isso, né? Ou você está no seu dia a dia ali, no seu local de trabalho, por exemplo, você consegue descobrir com os usuários que estão usando. Se você não for o heavy user, né, seria o ideal você ser o heavy user daquela ferramenta ou daquele nicho que você quer resolver o problema. Mas caso você não seja, você ter acesso às pessoas no seu dia a dia ou observar o fluxo de trabalho delas. Como é que ela resolve o problema ali. Caso você não consiga nenhuma dessas alternativas, aí você teria que partir para uma pesquisa mesmo, ou seja, em fóruns, como o Reddit da vida, no próprio X, grupos no Facebook, ou grupos no próprio Slack, que falam daquela ferramenta especificamente, ou daquelas dores naquele nicho. Então, assim, identificar dores recorrentes seria o primeiro passo. Cara, isso aqui já tem sinal forte que você pode
automatizar ali o processo e colocar uma camada de inteligência em cima, tá? Beleza? Vamos aqui pro segundo. Qual seria o segundo aqui? O segundo uma vez que eu identifiquei isso, como é que eu adiciono inteligência aos processos manuais que estão sendo feitos ali, né? Então, assim, usa a IA para automatizar as tarefas manuais, só que transformando-a em soluções valiosas. Como assim? Um estudo de caso aqui que é bem legal, que eu trouxe para vocês. O Notion, recentemente, ele lançou o Notion AI, certo? Só que o Notion AI, ele só pegou tração depois que a galera da Notion começou a automatizar a criação repetitiva de documentos que os usuários faziam no seu dia a dia. O Notion AI, basicamente, ele surgiu para melhorar a sua escrita, né? A grosso modo falando aqui. Só que ele só pegou tração depois que ele começou a automatizar a repetição de criação de documentos. Olha só que engraçado. Então, o próprio Notion olhou para essa export button, entre aspas, né? Identificou ali dores de recorrência repetitiva. Então, ele automatizou isso com o Notion AI e, a partir daí, ele começou a tracionar melhor essa ferramenta dentro do ecossistema deles ali, né? Alguns outros exemplos aqui. Para quem usa Stripe, por exemplo. A Stripe tem uma série de exports ali dos dados financeiros do seu produto. Então, qual é a oportunidade ali que você pode fazer? Cara, analisar a receita com IA. Às vezes, os dashboards ali, pelo menos a camada gratuita da Stripe, não são tão bons ou não te dão tantos insights quanto poderiam dar. Um outro ponto, para quem trabalha com CRM, dados CRM, é uma puta confusão aqueles dados. O que você pode fazer? Cara, pegar esses dados, formatar esses dados e apresentar eles de maneira mais, como fala, propositiva, né? Uma maneira mais direta, mais clara para quem está consumindo, também usando IA. Pegar tickets do suporte ao cliente, analisar as tendências de sentimento desses tickets. Isso também é uma coisa que pode ser feita. Outra coisa, gravações de chamadas de vendas, que dá para fazer aqui, cara, eu posso detectar padrões de fechamento de negócio, usando IA também. Então aqui tem uma série de exemplos aqui são só alguns que você pode colocar uma camada de IA para automatizar esses processos manuais que hoje é feito por uma pessoa, ou às vezes até, dependendo do tamanho da empresa, o departamento inteiro. Beleza? Vamos aqui para o tópico número 3, passo número 3. Cara, esse aqui a galera também não olha muito para isso. Identificar silos de dados que precisam de ligação. O que isso quer dizer? Por exemplo, procure ali dados valiosos que estão isolados em sistemas separados que não se comunicam. Ou seja, se você está lá numa organização e você escuta frases como, cara, preciso extrair esses dados toda semana, gostaria de ver isso junto com aquilo, tenho que verificar manualmente se eles correspondem. Então, assim, cara, isso aqui é tipo assim, é o aha moment de possível produto. Tudo isso aqui é um aha moment de produto onde, se você resolve esse problema para essa pessoa, cara, muito provavelmente ela vai pagar por isso, entendeu? Ou a empresa pagaria por isso, né? Então, dá uns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, SaaS B2B, que conecta dados do Customer Success, né? Com dados de vendas ali, e usando esses dados, ele consegue identificar, por exemplo, oportunidade de upsell. Cara, para fazer produto valioso isso, é uma informação muito valiosa para uma empresa. Só que esses dados normalmente estão em sistemas separados. Os dados de Customer Success estão num sistema X e os dados de Sales estão no sistema Y. E normalmente esses times também não se conversam e eles não conseguem cruzar esses dados para ofertar a oportunidade de upsell, por exemplo, para o cliente. Então, uma puta oportunidade de business aqui, real, inclusive. Eu já passei por isso várias vezes em empresas que eu trabalhei e até em empresas que eu já fundei. Bom, quarto ponto aqui. Encontre conexões ausentes entre ferramentas, que também aqui é pouco conectado com o número 3. Então, identifique onde usuários desejam que as ferramentas funcionem perfeitamente juntas. Exemplos. Sistema de RH mais folha de pagamento. Cara, exemplo clássico. Sincronização de forma automática, usando AI, obviamente, só que com detecção de anomalias. Perfeito, esses sistemas também não conversam. CRM de vendas, mais automações de marketing. Puta, sincronização bidirecional com priorização via AI. Também big win aqui com ferramentas que não se conversam. Um exemplo aqui, gerenciamento de projetos, mais controle de tempo. Isso aqui vai bastante para, cara, qualquer tipo de time, seja de engenharia, de operacional, cara, isso aqui serve para qualquer time. Categorização automática desse trabalho, para não ficar fazendo manualmente. Perfeito também. Perceba que todos esses exemplos, você pode colocar uma camada de AI nesse processo manual, deixando ele automático e dando mais inteligência no output, né, no outcome, na verdade, no resultado final que você vai dar para o seu cliente ou para o seu stakeholder aqui, né, falando de B2B. Então, bons exemplos aqui para a gente entender. Quinto e último passo aqui para você identificar isso e você criar oportunidades em cima desse framework. Comece pequeno e cresça organicamente. O que quer dizer isso? Cara, comece com nicho ignorado pelos grandes players. Ou seja, esses softwares, como eu falei, grandes para grandes corporações, até para médias, eles querem resolver problemas mais generalistas. Só que, muitas vezes, para atender uma maior gama de empresas, eles acabam não fazendo deep dive, né, ou especializando para alguns nichos dentro daquela empresa. Ou seja, o que você pode fazer aqui? Por exemplo, você pega o processamento de documentos específicos do setor, por exemplo, dentro de uma indústria ou de um nicho ali. E aí, o que você vai fazer aqui?
você pode fazer o quê? Você pode concentrar em subnicho. Então, eu tenho aqui, por exemplo, gestão de contratos. Ele é subnicho dentro da categoria jurídica. Então, primeiro, para você começar, escolhe uma vertical, subnicha ela, e dentro daquele nicho você vai ser muito bom naquela funcionalidade daquele item específico. E aí, uma vez que você fez isso, e tá rolando bem, tá bem resolvendo um problema e as pessoas estão dando feedback positivo, aí sim você pode ir para áreas adjacentes. Então, é a estratégia de land expand, né? Então, primeiro você foca, né? Crava ali, né, a bandeira num nicho específico. Uma vez que você ficou muito bom naquilo, aí você começa a expandir para nichos do lado. Ou seja, basicamente você vai resolver um problema específico, né, obviamente, só que 10 vezes melhor. E aí, ponto importante aqui, que eu não falei, já comece a cobrar de zero. Porque se a pessoa ou a empresa não está disposta a pagar de zero para resolver aquele problema, quer dizer que ele não é uma dor tão latente assim. Então, mas se ela está disposta a pagar por aquilo, ou seja, cara, isso aqui resolve o problema, aí, cara, realmente você tem uma comprovação ali que aquilo ali realmente é uma dor que é recorrente e é importante para ser resolvida. E aí, depois sim, você expande baseado em feedbacks dos usuários e tudo mais, beleza? Então, aqui, esses 5 passos aqui, bem simples, eles conseguem já te guiar para você identificar problemas e entender aonde você pode atuar resolvendo de forma mais efetiva coisas manuais que são repetitivas, né? Legal. Então, a gente passou aqui por como identificar esses 5 passos. Agora, além disso, já percebeu, cara? Então, além do botão export, quais seriam as outras oportunidades? Porque, assim, basicamente, qualquer processo manual, de botão, entre aspas, seria uma oportunidade. Concorda? Então, o que a gente pode fazer? Cara, dei uns exemplos aqui. Basicamente, qualquer botão, cara, gerar relatório, agendar reunião, upload de CSV, compilar dados, criação de, cara, qualquer coisa que você vê que a pessoa precisa ter uma intervenção manual para processar aquele dado pós ela extrair ele, já pode virar uma oportunidade. Então, pegando aqui, gerar relatório, cara, geração automática de insights com IA. Eu coloquei aqui um pouco o tamanho do mercado. É mercado geral, né? Não especificamente dessa feature, mas o mercado geral de geração de relatórios. Mais ou menos 25 bilhões de dólares. Estou falando de mercado global, né? Mercado de agendamento de reunião. Agendar reunião baseado no contexto. Mercado de Cara, isso aqui tem de monte. Upload de CSV. Processamento inteligente dos dados com IA. Mercado de 3 bilhões de dólares. Compilar dados, que também é uma coisa que basicamente qualquer empresa precisa fazer hoje em dia. Então, você agregar esse dado de forma automática com IA. Também mercado gigantesco, de 2, quase 3 bilhões de dólares também. Criação de templates, ou seja, geração de templates automáticos ali, ou dinamicamente com IA. Mercado também de quase 2 bilhões de dólares. Então, perceba assim, qualquer botão que te gere uma ação manual posterior, ele eventualmente é potencial produto que você pode ganhar muito dinheiro com ele olhando para o BI, beleza? Bom, trouxe aqui case real para vocês da QuickBooks. QuickBooks é uma ferramenta grande, gringa, de gestão financeira para empresas, né? De médio e grande porte aí. É bastante usada mais lá fora dos Estados Unidos, principalmente. Hoje, ela faz, na verdade, os usuários ela fazem anualmente, exportam 250 milhões de relatórios financeiros anualmente são exportados nessa ferramenta. Cara, é relatório entendeu? É muito relatório. Então, cada relatório, para cada esporte, hoje, em média, o usuário ali, ele gasta entre 45 e 90 minutos, mais ou menos, de trabalho manual, pós o export. Para quê? Para formatar, fazer análise, etc. E depois mostrar aquilo, ou tirar um acionável daquilo depois das análises. Então, cara, é puta tempo que o cara gasta ali para fazer isso. Eu tô falando de uma pessoa. Agora você tá falando, você com isso exponencial, 30 milhões de usuários, cara, é muita coisa, é uma oportunidade gigante aqui. Quais oportunidades a gente teria olhando só para esse use case aqui? Cara, forecast de fluxo de caixa, que todo mundo, quando fala de dados financeiros, é uma coisa importante. Planejamento de impostos, gerenciamento de dashboards financeiros. Cara, tem uma leque de possibilidades aqui. E aí você pode cobrar de 15% a 25%, por exemplo, do tempo economizado, que vai substituir, por exemplo, uma camada de serviço, ou pessoas, ou um setor ali, ou um terceiro que você contrata para fazer isso, por exemplo, entendeu? Então dá para otimizar bem esse processo e vai ajudar bastante ali no operacional para quem usa essa ferramenta. Então vê que é uma oportunidade gigantesca mesmo. E quando eu tô falando lá de os 100K, é até chutando baixo, tá? Como eu tô falando de B2B, dá para até ser mais que isso, mas chutando baixo, você consegue, com uma solução bem feita, para um use case como esse, por exemplo, financeiro, cara, dá para você chegar a 100K de MR tranquilamente ali. Obviamente, né, não é fácil, mas é totalmente factível de chegar a um produto relativamente simples, né, de operacionalizar usando AI hoje. Beleza, então falei aqui um pouco aqui de como funciona esse framework, qual que é a teoria por trás dele. Agora, para a gente finalizando o vídeo aqui, deixei aqui, vou deixar aqui para vocês, link de um guia que você pode executar em 30 dias. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Vai estar público, tá? Vou deixar aqui nos comentários do vídeo, né, na descrição. Então, basicamente, é um guia onde eu dividi aqui os primeiros 5 dias, depois do dia 6 ao dia 10, 11 ao 20, 20 ao 30. Então, basicamente,
ele vai te ajudar aqui, cara. O que você tem que fazer no final desses 30 dias você ter produto validado, com um protótipo no ar e pegando feedback do usuário para ver se aquilo realmente você pode investir tempo naquilo para escalar esse negócio. Então vai estar aqui bonitinho, né? Desde você escolher software com alto volume de exportações, é importante, fazer a pesquisa dos pontos problemáticos em comunidades, pesquisar ali nas mídias sociais, se inscrever em grupos do nicho, etc. Então eu vou descer, vai passo a passo aqui, entrevista com o usuário, o que você precisa fazer para entender quais são as dores e o valor que ele vê nisso, depois criar um protótipo ali usando IA, alguma ferramenta ali mais no-code ou low-code, né, como o V0, o Lovable, né, o curso, etc. Conectar isso com a fonte de dados original, depois fazer board e assim por diante. Então eu vou deixar isso aqui nos comentários aqui para vocês usarem isso aqui à vontade, tá bom? E, pra gente finalizar aqui, quais seriam as conclusões que a gente pode tirar disso, né? Primeiro, cara, as melhores oportunidades de SaaS de IA estão em tarefas mundanas, digamos assim, né? Que são repetitivas, né? Que as pessoas realizam diariamente. Pode ser chato, mas, cara, é onde está, de fato, a grana ali. Não é, na maioria das vezes, está nas coisas chatas que ninguém está olhando para aquilo. E não nas coisas super cools, que às vezes nem resolvem problemas reais de fato, né? São só bonitinhas ou fica só bonita num pitch ali para investidor, por exemplo. Outra coisa, o sucesso vem da compreensão desses fluxos de trabalho, né? Então, você compreender esses fluxos de trabalho específicos da solução e de problemas reais, você aplica a solução para problemas reais usando IA desses fluxos. Então, é um negócio que realmente você não está inventando, você está vendo que aquele negócio existe, você mapeou aquele problema e você vai usar o IA para resolver aquele fluxo de problema, certo? E por fim aqui, cara, os vencedores, eles se concentram em problemas chatos mesmo, como eu falei no começo aqui, para construir negócios sustentáveis que geram milhões de receita recorrente anual, ou seja, ARR. Então, cara, isso aqui é a mais pura verdade. Eu sei que não é sexy, né? A maioria das pessoas olham, né, os exemplos, principalmente gringos, né, tipo de plataformas sexys, de coisas que... Mas, cara, no geral, a grana tá no B2B, na maioria das vezes, a maior volume de grana ali, e são problemas chatos que uma empresa ela vai pagar muito bem para você resolver para ela. Essa é a grande realidade, tá? Bom, gente, acho que é isso aqui, esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar like aí, se inscrever para os próximos vídeos. E valeu pela sua atenção, até a próxima e tchau!